Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma oportunidade de estudarmos a lição. Se você, quem sabe, chegou por aqui de paraquedas e não entende muito bem o que é essa lição da escola sabatina, deixa eu te explicar de forma muito resumida. É um manual onde dentro desse manual são trabalhados temas dentro de um contexto geral. O contexto geral desse trimestre, o terceiro trimestre do ano que nós estamos estudando, é o contexto do livro de Êxodo. E aí, durante esse trimestre, a gente veio ali de forma cronológica, capítulo por capítulo, refletindo, né, nos vários temas que são abordados dentro desse livro. Tem sido uma experiência maravilhosa. Eu, particularmente, dando meu testemunho, vale a pena. É muito bom estudar a Bíblia dessa forma. A gente aprofunda, a gente aprende, a gente memoriza, a gente se transforma. Porque é isso que a palavra de Deus proporciona a cada um de nós. Então eu espero que hoje, mais uma vez, pelo poder do Espírito de Deus, você possa viver uma experiência transformadora e que dessa forma você venha glorificar ao nosso Pai que está no céu. Tá bom? Antes de nós conhecermos o tema do estudo de hoje, né, nós vamos fazer a nossa oração. Afinal de contas, a gente tem que se preparar para ser impressionados por Deus. Mas antes, eu quero aproveitar a ocasião para pedir para você se inscrever. Verifica aí se você é inscrito. Se você estiver vendo pelo celular, rola aí um pouquinho para baixo. Veja se está inscrito. Se não tiver, já clica para se inscrever. Se estiver vendo pelo computador, olha aí se está tudo certinho. Porque a inscrição é muito importante para que esse canal continue a crescer e alcançar mais e mais pessoas. E por meio dessas pessoas, lares, e por meio desses lares, uma sociedade que necessita cada vez mais do momento com Deus. Então, eu conto com o teu apoio. Se inscreve, deixa o gostei, comenta e compartilha. É com teu apoio, com teu auxílio, que a gente vai pregar a todo mundo. E se Deus quiser, em nossa geração, veremos Jesus voltar. Tá bom? Vamos fazer nossa oração agora? Feche seus olhos, una-se a mim. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a tua palavra, de nela meditar e de nela extrair lições poderosas que agregarão positivamente à nossa vida. Lições essas que vão nos moldar, vão restaurar a tua imagem em nós. Ah, Deus, é desejo nós, a cada dia nos parecermos mais e mais contigo. Então, pelo poder da tua palavra, opera esse milagre nas nossas vidas e que dessa forma a gente venha glorificar o teu santo nome. Senhor, queremos também te pedir o perdão dos nossos pecados. Nós somos pecadores. Nós temos transgredido. Nós temos uma inclinação desesperada para as coisas ruins e más. Mas essa não é a forma e a situação que nós queremos viver. Nós queremos andar em novidade de vida. Nós queremos nos aproximar de Ti e nos afastar mais ainda do pecado. Então continua, Pai, trabalhando em nós, operando em nós, vivendo em nós. É isso que nós te pedimos, porque cremos no Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje nós vamos estudar o tema de segunda-feira. Mas antes de nós conhecermos o tema, eu gostaria de abrir um pequeno parênteses só para trazer uma informação complementar com relação ao estudo de ontem. Mas se você fez o estudo de ontem, você viu que nós falamos sobre o sábado do Senhor, o sábado de Deus, onde nós meditamos ali no quarto mandamento, sobre a relação à observância do sábado. No estudo de ontem, nós lemos o contexto, né, ali de Êxodo, se eu não me engano, 34, verso do 1 ao 4, falando sobre a questão, né, a ordem que foi dada ao povo de Deus para obedecer ao mandamento e guardar o sábado, né? E dentro dessa ordem, tinha ali algumas informações com relação ao que deveria e não deveriam fazer no dia de sábado. Uma dessas informações era com relação a se você não observasse o sábado, você seria morto. E a outra situação é com relação a não poder acender fogo no dia de sábado. Algumas pessoas entraram em contato comigo, né, para esclarecimento, para entender melhor sobre esse assunto, que eu não expliquei muito bem, estou aproveitando a ocasião agora. E aí eu aproveito essa ocasião para tornar público, né, como nós devemos entender, como nós devemos interpretar o contexto trazido no estudo de ontem. Então, para você entender a razão pela qual foi utilizado o termo
que a pessoa seria morta no descumprimento, na desobediência desse mandamento, a gente deve trazer à tona o tipo de pessoas que viviam naquela época. Elas eram pessoas recém-libertadas da escravidão. Pessoas que só entendiam, podemos dizer assim, o som da chibata. O som da ignorância, da brutalidade. Não somente esse mandamento, mas vários outros mandamentos são acompanhados dessa penalidade da morte. Por exemplo, a questão de se relacionar com a mulher dentro do seu ciclo menstrual era passível de morte. A questão de desobedecer os pais, de desonrar os pais, era passível de morte. A questão de se relacionar fora do matrimônio era passível de morte. Ou seja, muitas coisas que foram dadas como leis e ordenanças para aquele povo, o ato do descumprimento era passível de morte. Davi, por que era tão, vamos dizer assim, pesado assim? Que era tão opressor? Era porque Deus, naquela época, ele era mais severo, era isso? Não. Era porque essa era a linguagem que aquele povo entendia. Uma prova disso é que quando as pessoas no dia de Jesus chegam até ele com a mulher que foi encontrada em flagrante adultério, a lei dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada e morta. Só que qual foi a resposta de Jesus? Quem dentre vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Veja que, embora a lei mandasse matar, Jesus lida de forma diferente com aquele tipo de situação. Por quê? Porque o período era outro. A mentalidade já era outra. A situação do povo já era outra. Então, a questão de ser passível de morte naquela época era a maneira pedagógica que Deus encontrou para lidar com o povo que só entendia dessa forma. Um povo que só entendia quando a vida deles estava em jogo. Se não fosse assim, o povo não dava nem atenção. Afinal de contas, não teria nenhum perigo ameaçando a eles. Já com relação ao fogo, né, que não podia acender o fogo no dia de sábado, algumas pessoas ficam preocupadas. E aí, como é que eu vou comer agora? Eu vou comer comida gelada? Eu vou ter que comer só fruta porque não vai para o fogo? Vamos lá. Vamos analisar o contexto. Como era que o povo cozinhava naquela época? Existia fogão? Não. Existia gás? Não. Era a base da lenha. E você sabe que a lenha não é algo que tem assim em abundância. É preciso andar, procurar. É preciso carregar. É preciso preparar, às vezes cortar, porque a lenha vem grande demais, a tora é muito grossa, tem que preparar a lenha, deixar bem direitinho. E se a lenha tivesse molhada, úmida? Então você percebe o nível de trabalho que aquelas pessoas dentro daquele contexto, dentro daquela época, teriam para cozinhar no dia de sábado. Nós vimos no estudo de ontem que o sábado é para ser dedicado ao Senhor. Em outras palavras, as 24 horas do sábado é para eu e você desfrutarmos, gastarmos mais e mais com o Senhor. Quanto menos nós gastarmos com outras coisas, melhor. Então, trazendo para a nossa realidade, qual é o trabalho que você tem para acender um fogo? Apertar um botão? Nossa, que trabalhoso, né? É uma realidade diferente, gente. Então, a gente precisa ter ciência desses detalhes, porque esses detalhes fazem total diferença. Davi, mas se eu não quiser mais acender fogo no dia de sábado, não cozinhar, não esquentar comida, tá errado? Não tá errado. Se você está fazendo isso como forma, como maneira de querer dedicar mais tempo do seu dia, do dia do sábado com o Senhor, é louvável, é lindo, é um bom testemunho. O que não pode acontecer é a gente botar essa régua sobre a vida das outras pessoas. A gente botar essa ideia como base de comportamento para o dia do Senhor. Porque são realidades diferentes. Nós hoje vivemos num período tecnológico onde as coisas estão muito fáceis e acessíveis, o que não era o caso
no tempo do povo de Moisés. Percebe? Então, esclarecido, se você tiver alguma dúvida com relação a isso, você pode até fazer um comentário. Se você pensa diferente, também pode fazer um comentário aí, né, colocando como você entende, como você interpreta, que com certeza vai agregar, vai enriquecer o nosso estudo. Tá certo? Parênteses fechado, vamos para o estudo de hoje, tá bom? Então, segunda-feira, o tema de hoje é ofertas e o Espírito. Foi apresentado aqui um contexto do livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 4 a 35, e depois capítulo 36, do verso 1 ao 7. Como é um contexto bastante longo e nós já lemos esse contexto em estudos anteriores, eu vou apenas citar a você o que é que está se tratando dentro desse contexto. E dentro do contexto, está falando exatamente com relação à construção do santuário. Moisés, inspirado por Deus, fala com o povo dizendo que o Senhor ordenou a construção e que para que a construção começasse, o povo deveria ofertar. O povo deveria doar os materiais. E além de doar os materiais, o povo deveria também se voluntariar para levantar o tabernáculo, o santuário. Porque algumas coisas iriam precisar de preparo, ou seja, iria requisitar ali a intervenção humana para serem preparados, como por exemplo, a roupa do sacerdote, o peitoral, a questão das cortinas e tantas outras coisas. Dentro desse contexto também foi mencionado que o povo ofertou de maneira deliberada, voluntária, de maneira feliz e alegre, em poder contribuir com a construção do santuário de Deus, em poder fazer parte daquele momento tão significativo, simbólico e especial para o povo de Deus. Eles ofertaram tanto que teve uma ocasião, um momento, em que as pessoas que estavam trabalhando ali na construção, né, na produção do santuário, chegaram para Moisés e disseram, olha, fala com o povo para parar, porque o que ele já tem, o material que já tem, a matéria-prima que já tem, já é mais que suficiente. Não precisa mais trazer mais nada de oferta. Veja que o povo constantemente estava indo ofertar. E isso era a maneira pela qual eles demonstravam a sua gratidão. Um outro ponto interessante que foi abordado nesse contexto é a intervenção do Espírito de Deus, que capacitou, que dotou Bezalel, Aholiabe e vários outros artesãos. Pessoas como essas que foram escolhidas por Deus, que foram abençoadas por Deus, para poder servir ao Senhor na construção do santuário. Então, com base nesse contexto, eu quero refletir com você nos pontos que eu separei no estudo de hoje. E o primeiro ponto diz assim, uma grande quantidade de materiais valiosos foi necessário para construir o tabernáculo. Isso foi realizado por generosas doações do povo de Deus. Você deve estar se perguntando, Davi, de onde é que esse povo tirou ouro, tirou prata, tirou bronze, tirou tecidos, linho, pedras preciosas? De onde foi que esse povo tirou tudo isso? Eu não sei se você se lembra, mas quando o povo saiu do Egito, o Senhor fez com que os egípcios colocassem sobre os hebreus exatamente esses recursos valiosos e preciosos. O povo, embora fosse ex-escravos, não vivia em uma situação de miserável. E aqui a gente vê o quanto Deus não apenas abençoa, mas também Ele cuida do seu povo. Deus não estava pedindo nada que fosse demasiadamente pesado para o povo. Deus não tinha solicitado nada impossível para o povo. Deus não tinha pedido algo que o povo não tinha. Não, o povo tinha. O povo tinha recebido, o povo tinha sido abençoado. E por isso eles estavam ofertando. Porque eles entenderam que se Deus estava pedindo e solicitando, é porque Deus já os tinha abençoado. Nos dias de hoje, meus amigos e irmãos, não é diferente. Constantemente, Deus tem nos abençoado. Davi, mas eu tenho tão pouco. Lembra da viúva que foi até o templo e ofertou? Ela colocou ali 2 moedinhas de pouquíssimo valor. O que foi que Jesus falou com relação a ela? Dentre as pessoas que vieram ofertar aqui, a maior oferta dada ao Senhor
foi daquela viúva. Deus não está interessado o quanto você vai ofertar. A questão é, será que você tem gratidão no seu coração, dentro da realidade que você vive, a ponto de demonstrar, não para as pessoas que estão ao nosso redor, não para a igreja, não, mas perante o céu que nos acompanha, que você de fato é grato, que tem uma vida grata, contente, realizada? Presta atenção nisso. Olha o segundo ponto. As pessoas também doaram o seu trabalho, porque muitos objetos específicos precisavam ser produzidos por meio do trabalho artístico e diligente. Veja que não foi apenas ofertas em termos de recursos, mas também foram ofertas trabalhadas. Pessoas que se colocaram à disposição de forma voluntária a fazer o trabalho, arregaçar as mangas e dizer, olha, vamos para cima. Isso é muito importante, porque isso me faz lembrar a vida dos apóstolos. Certa vez, Pedro andando ali, se deparou com uma cena, podemos dizer assim, delicada, de uma pessoa em necessidade pedindo ali alguma esmola, alguma ajuda. E Pedro disse, olha, prata ou ouro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pode acontecer de eu e você não termos recursos nenhum. Mas que tal você aproveitar você e ser esse recurso nas mãos de Deus? O contexto falou ali de Bezalel, o contexto falou de Aholiabe, o contexto falou dos artesãos. Quem sabe essas pessoas não contribuíram com nenhum tipo de recurso, de material precioso nem nada, mas elas estavam ali entregando a si mesmas como oferta ao Senhor, demonstrando sua gratidão, demonstrando o seu contentamento com tudo que Deus já tinha feito e operado durante todo aquele trajeto, desde a saída do Egito até aquele momento. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem mantido a mim e a você. Mesmo em meio, às vezes, às adversidades, aos dias ruins, Deus tem estado junto a cada um de nós, do nosso lado. Deus não nos abandona. E quem sabe, essa lição vem despertar exatamente isso. A oportunidade, a opção em que eu e você precisamos, quem sabe, ser mais gratos e fazer uma oferta voluntária ao Senhor. Olha o outro ponto que eu destaquei. Deus havia abençoado abundantemente os israelitas por meio dos presentes que os egípcios lhes deram ao saírem do Egito. Lembra que eu falei sobre isso? Aquele povo não estava vivendo de forma miserável. Davi, eles estavam no deserto, eles estavam em um ambiente escasso, né? Um ambiente hostil, um ambiente difícil, árido, mas mesmo assim, Deus sustentava aquele povo. Deus mantinha, Deus cuidava. E foi reconhecendo exatamente isso que o povo ofertou, que o povo demonstrou o reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez, ou seja, se referindo ao passado, a libertação do Egito, com o que Deus também estava fazendo diariamente na vida daquelas pessoas. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai encontrar algumas razões pelas quais você deve ser grato a Deus. Quem sabe você não teve todo dia dias bons, mas com certeza existem dias que você guardou na memória como dias extraordinários. E se esses dias existiram, tudo isso foi graças a Deus. O outro ponto que eu deixei aqui diz assim, o povo estava doando com tanta alegria e generosidade que Moisés foi informado. O povo traz muito mais do que é necessário. Amigos, não havia ninguém batendo na porta deles dizendo, ei, tu pode fazer uma oferta? Ei, tu pode ajudar? Ei, vamos participar dessa ação? Tu pode comprar um número aqui da rifa, tá na moda, né? Rifa, essas coisas.
Não faz parte da nossa realidade isso. Mas eu estou usando apenas como exemplo para demonstrar o quão fechado muitas vezes as nossas mãos se encontram. O quão duro e insensíveis com a causa de Deus nós podemos nos encontrar. Essa não era a realidade desse povo. Embora esse povo era um povo difícil, nesse contexto, nesse momento, esse povo deu aula para mim e para você. Por um exemplo, o povo continuamente, constantemente estavam ofertando, injetando recurso para a construção do santuário. Isso demonstrava o interesse que eles tinham em ter Deus no meio deles. Qual tem sido o meu e o seu interesse de termos Deus em nosso meio? Será que nós somos liberais com relação à oferta para a causa de Deus? Ou será que nós somos desconfiados? Será que nós somos receosos? Será que nós somos avarentos? Como a gente tem lidado com as bênçãos e os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos para administrarmos? Será que nós temos retido para nós? Será que nós temos escondido debaixo da terra, como aquele servo apresentado na parábola de Jesus no Novo Testamento? O que nós temos feito com os dons, com os talentos, com os recursos que Deus tem colocado à nossa disposição para cuidarmos e zelarmos? Vamos refletir sobre isso hoje? O próximo ponto que eu destaquei diz assim, ó. Pela orientação do Espírito Santo, Deus equipou e capacitou o povo para construir o tabernáculo com exatidão. Veja que a escolha de Bezalel, de Aholiabe, dos artesãos e de todas as pessoas que se envolveram na construção não foi feita de forma aleatória. Não foi simplesmente porque, olha, eu estou disponível, eu não estou fazendo nada. Pode botar meu nome aí na lista, eu vou trabalhar. Não. Foram pessoas que foram capacitadas. Foram pessoas que tinham o dom e o talento necessário para o trabalho. Não adianta nada pegar você que tem um dom e talento e usar em um contexto que não se enquadra com o seu dom e talento. Não vai ser bem aproveitado. Veja, Bezalel, ele foi dotado ali de conhecimento na arte de desenhar, né, de cuidar ali da questão das partes preciosas, de ouro, de prata, do bronze. Já o Aholiabe com a questão de tecer, né, os panos, junto com os tecelões, os artesãos. Ou seja, cada um foi abençoado dentro de uma área e foi trabalhar dentro dessa área. Eu, por exemplo, usando o meu exemplo, eu gosto muito de cantar. Mas não é porque eu gosto de cantar que eu tenho o dom de cantar. Quem sabe você nunca vai me ver cantando. Eu vou deixar essa situação recluso para quando eu estiver tomando banho. Então a gente tem que perceber quais são os dons e talentos que o Espírito de Deus está derramando sobre o povo de Deus. E utilizar as pessoas dentro do espaço devido, de acordo com o dom e talento que o Espírito de Deus capacitou e equipou. Olha só esse último ponto que eu destaquei. Ó. Ser cheio do Espírito não é um processo mágico e nem sempre significa que receberemos poderes espirituais especiais. Eu imagino que aqueles que foram dotados, né, com a sabedoria do Espírito, eles não aprenderam da noite para o dia o que tinha que fazer, não. Quem sabe eles já tinham talento para aquilo. E o Espírito Santo só aprimorou, só capacitou. Eu vejo isso de forma muito clara porque quando eu olho para a minha trajetória, eu vejo que Deus veio me moldando, lapidando, cuidando, zelando, aparando as arestas, né, me dando maturidade e experiência para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Com certeza, 5, 10 anos atrás, eu não seria essa pessoa que teria essa facilidade de comunicar a palavra de Deus, de trazer à memória textos bíblicos e assuntos que se encaixam perfeitamente. Veja, eu não tenho nenhum roteiro aqui. Estou transmitindo a palavra de Deus. Eu endosso que tudo isso é graças ao poder do Espírito. Não é um talento que eu busquei desenvolver, não. O Espírito Santo viu que eu tinha uma aptidão
uma disposição para esse dom e talento, e aí ele vem trabalhando dia a dia. Existem muitas coisas que eu preciso melhorar. E aí o Espírito Santo vai capacitando, melhorando, aperfeiçoando dia a dia. Então, é necessário que você, que também quer receber o Espírito, quer ser abençoado pelo Espírito Santo, desenvolva aquilo que você já é bom. Para aquilo que é bom, se transforme em excelente. Isso não vai acontecer magicamente, da noite para o dia. Eu não sabia cantar e do nada eu me tornei um cantor. Eu não sabia pregar e agora eu sou um excelente... Não, não é assim. O Espírito Santo vai transformando, vai ajustando, vai capacitando pouco a pouco, de acordo com a disposição e disponibilidade que você oferece na presença de Deus. Então, o estudo de hoje trouxe muitos temas e assuntos importantes com relação às ofertas, com relação ao comportamento do povo e com relação à maneira pela qual o Espírito Santo guiou todo aquele contexto e situação. Deus estava no controle de tudo, tanto movendo os corações das pessoas, como abençoando as pessoas, como fazendo com que as pessoas fizessem de maneira exata, de acordo com o que estava no seu plano e de acordo com o que foi mostrado a Moisés, seguindo o modelo do santuário celestial. Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje tratando do tema ofertas e o Espírito. Duas coisas muito importantes e que fazem total diferença na causa e na obra de Deus. Nós não veremos Jesus voltar se nós não ofertarmos, seja recursos, seja nós mesmos. E isso não poderá ser feito se o Espírito Santo não estiver movendo o meu e o seu coração. Eu creio sim que o Espírito já está trabalhando em nossos corações. Se assim não fosse, nós não estaríamos nem aqui. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. Que você possa voltar aqui no estudo do dia seguinte, porque com certeza também será abençoado pelo nosso Deus. Até a próxima e tchau, tchau.